Bem-vindos de volta ao Visual na TV e agora a gente vai falar de um assunto que tem chamado muita atenção, principalmente das mulheres. Esse mês, o programa Hora do Faro, do Rodrigo Faro, passou uma matéria com a Ana Hickman, falando aí sobre a gravidez dela, que ela tinha engordado 30 quilos, e com a dieta do glúten e da lactose, cortando glúten e lactose, ela tinha perdido em 5 meses esses 30 quilos. E eu convidei a nutricionista funcional Priscila Francischini, que inclusive está grávida também. Seja bem-vinda ao nosso programa. Fran, obrigada pelo convite. A gente vai falar mais sobre glúten e lactose e se realmente essa dieta funciona. Pri, antes de mais nada, a última vez que a gente conversou, você não estava grávida. Agora você voltou. Tá de quantos meses? Eu tô de 6 meses de gestação. Mas não vão engordar 30. Isso que eu ia te perguntar, Pri, porque assim, nutricionista, você engordou quantos até agora? Eu tô de 6 meses e engordei 5,5 kg até agora. E eu vou confessar, ela disse que tava gorda ainda, gente, nem dá pra ver. Você não disse que ela tá grávida, olhando tem uma depois de roupa. Aqui. 5,5 kg. Isso. E tá cuidando da alimentação. Totalmente. É que o que acontece, muitas mulheres, ao engravidar, elas se colocam nesse momento, como a gente já ganha peso normalmente, então vou comer tudo o que eu quero e depois vou, né? Exatamente. Só que a gente tem que pensar que o que a gente se alimenta de, né, os nutrientes, eles vão pro bebê também. Então, não façam isso. Nada daquela história de comer em dobro, né? Nada daquela história de comer em dobro, porque é desnecessário, não precisa. E pense assim, que o teu bebê, ele precisa que você tenha uma alimentação de qualidade. Porque ali, você já está começando a montar a questão genética dele, as doenças que ele pode ter ao longo da vida. Então, é muito importante ter uma nutrição adequada durante a gestação. Mas ela conseguiu perder, claro, ela fez essa dieta e ela tem auxílio de inúmeros profissionais com ela também. Ela perdeu esses 30 quilos em 5 meses. Sim, muito rápido, né? Sim, e agora é a hora da gente falar realmente se funciona. Então, o glúten e a lactose sendo cortados da sua alimentação, eles funcionam? Muito. Muita gente chama isso essa retirada, essa restrição do glúten, coloca como uma dieta de moda, né? Eu não gosto muito de classificar assim, porque quando a gente retira o glúten da dieta, o leite e derivados, a gente reduz muito a inflamação da dieta. Nós, na nutrição funcional, a gente gosta muito de classificar os alimentos pelo fator de inflamação, tá? Então, o trigo, ele tem um fator de inflamação alta, o leite tem um fator de inflamação alto. Então, quando a gente retira esses alimentos, a gente passa o quê? Absorver melhor nutrientes de qualidade, a gente começa a reduzir a inflamação das células. Por exemplo, uma célula de gordura que fica enorme, né, com uma alimentação errada, ela começa a reduzir, você começa a perder medidas, perder peso, o metabolismo fica mais ativo, por isso que os resultados são tão bons. E é uma coisa que eu tenho feito desde janeiro com os pacientes, a gente não tira o trigo, o glúten, o leite, derivados de todo mundo inicialmente. Então eu comecei a comparar os pacientes em que eu tirava e os que eu não, e os que eu mantinha na dieta. Para ver os resultados. Os resultados. A perda de peso, ela é superior, mas a diminuição de medidas é muito grande quando a gente tira. E eu posso tirar assim, radicalmente? Eu decidi que agora, a partir de hoje, sem glúten, sem lactose, isso tem um efeito negativo para o corpo ou não? É só benefício? O ideal é sempre a gente receber a orientação de como fazer essa retirada de forma correta. Porque tem muitas pessoas que erram pelo fato assim, eu vou tirar o trigo, né, o glúten, o leite, derivados, e aí começa a comer tudo sem glúten, mas não cuida a quantidade. E aí também não tem o resultado tão esperado. Mas a gente vai vendo, a própria pessoa vai vendo a necessidade de buscar uma orientação, porque senão fica um pouco perdido, né? Como que eu vou saber se tem glúten, se não tem? Como que é essa questão, porções, o que tem que fazer? É sempre interessante buscar uma orientação nutricional. Isso é uma grande dificuldade, realmente, saber se tem glúten, não tem glúten, tem lactose, não tem lactose. Tem muitos produtos que já vêm especificados agora já na embalagem, sem glúten, sem lactose. Contém traços de leite, não pode conter traços de leite. Mas alguns ainda você sofre um pouquinho mais, principalmente se você for no mercado convencional, num lugar, você vai ter que ir na embalagem atrás. Normalmente eles têm a informação do glúten, sempre tem, não contém glúten, Hoje é obrigatório a legislação, porque como os números, né, da doença celíaca, que é um caso mais
não é mais, né, que realmente não pode consumir nada. Que vai né? passar mal, né? Exatamente. Então, desde que começou a aumentar esses casos, né, teve essa legislação de todos os produtos devem ter. Não contém glúten ou contém glúten, o mesmo caso, não contém lactose, pode conter traços de leite. Outra dúvida também é a questão de, vai lá comprar o seu produto, quer Sim. comprar um produto que não pode ser com lactose, e ele diz sem lactose na embalagem, daí você vai ler lá, leite, não sei o que lá, leite, não sei o que lá. As pessoas confundem, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou a lactose é um processo. Então, muitas pessoas confundem essa questão porque existe a intolerância à lactose, que é quando a pessoa ela não consegue digerir, né, o açúcar do leite, no caso a lactose. Então, ela não tem aquela enzima chamada lactase que quebra esse açúcar. Então, a lactose seria o açúcar do leite. Para ficar bem claro. Isso, não é o leite. Não é o leite, é o açúcar presente no leite. Tá? Então, esses produtos que daí vão derivada do leite, eles não têm o açúcar. São sem lactose. Sem lactose, eles não têm o açúcar do leite. Ela já foi, né, quebrada, então ela não tem o açúcar do leite. Mas não existe só intolerância à lactose. Tem pessoas que não têm nenhum problema com a lactose, mas têm alergia à proteína do leite de vaca. Que aí não adianta assim, não tem lactose, mas tem a proteína, entende? Então não pode consumir, mesmo não tendo lactose. Nada que for derivado de leite. Nada, exatamente, porque vai ter a proteína. Então, mas são casos mais raros. Mais raros. Hoje é muito mais comum a gente encontrar intolerância à lactose, né, pela falta dessa enzima para digerir, do que a alergia à proteína do leite de vaca. Entendeu? Outra questão, outra dúvida, Pri, é que o pessoal diz que cortar esses alimentos também, alguns especialistas dizem que cortar ele totalmente também não faz bem. É assim, ó, claro, quem tem a doença celíaca, que é realmente você não pode consumir, que o tratamento é você fazer a restrição por completo, isso tem que fazer, não adianta. Existem pessoas com sensibilidades alimentares, né? Então não é que não chega a ser um celíaco, mas se ele come, passa mal. Algumas pessoas também, por diminuir muito o consumo, elas podem desenvolver uma certa intolerância também quando você volta a consumir. Mas o que acontece? Muitas vezes, Fran, você tem uma dor de cabeça que você jamais vai ligar ao teu consumo do glúten, por exemplo. Então você corta, você melhora. Você come, você passa mal, exatamente. Ou você tem uma constipação intestinal, você tira o glúten, você melhora. Você come, volta a ficar constipado. Então, assim, tem que fazer um teste. Você tem que fazer um teste, tá? Eu sempre falo, se retirou, se melhorou, é sinal que você apresenta uma sensibilidade. E o trigo, ele vai ficar cada vez mais de difícil digestão, porque pela própria questão da agricultura, né, em deixar ele mais forte para aguentar alterações, a gente vai perdendo mesmo essa questão de digerir. Então, eu sempre vou defender essa questão da retirada do glúten, do leite, porque os sintomas... E principalmente você que está aí no dia a dia do consultório, acompanha a melhora. Muito, exatamente, porque, e assim, ó, por exemplo, a gente tem os órgãos de choque, né? Então, tem gente que fica nervoso, dói o estômago, ou mulheres que têm infecção urinária de repetição. Então, quando a gente retira o glúten, né, trigo da dieta, leite e derivados, a gente vê uma melhora muito grande nisso. Já peguei várias pacientes com infecção urinária de repetição. Então, todo mês um histórico de infecção urinária e antibiótico. A gente faz retirada de glúten, leite e derivados. Aquela infecção urinária desaparece. Melhor. Porque, normalmente, no órgão mais sensível, a cascata de reação inflamatória que o glúten causa é maior. Então, ele tende a agir mais negativamente nesse órgão. Vamos dar um outro exemplo. Dor de cabeça. Dor de cabeça, exatamente. Direto. Mesma coisa. Você retira, nossa, um alívio imediato das dores de cabeça, nos rins, mesma estômago, gastrite, né? Mesmo com H. pylori, melhora, porque aonde a corda sempre arrebenta no lado mais fraco, né? Então, aonde for o teu órgão mais sensível, o glúten, ele vai ter uma ação pior, ele vai piorar o quadro.
Agora vamos para a parte prática, então, Pri. A gente viu toda essa questão do glúten. Tem uma dificuldade ainda de encontrar alguns alimentos, mas tá mais fácil também. Você já encontra farinha, macarrão, vários alimentos que abstêm-se. Não existe o glúten. Não existe. Hoje já melhorou muito. Eu estou trabalhando com isso já há 6 anos e no início era muito difícil, né? Mas hoje a gente tem a opção do pão sem glúten. A gente não encontra ainda nos mercados, pelo menos aqui em Guarapari, nas grandes redes a gente ainda não encontra, mas em lojas de produtos naturais você encontra uma variedade de pães sem glúten, né? E dá pra confiar. Dá pra confiar. Não, isso tem que ser muito sério, né? Porque tem pessoas que falam que não tem, às vezes. Tanto que tem que ter um cuidado. Você jamais vai processar um alimento com trigo no mesmo lugar que se processam sem trigo, porque existe a contaminação cruzada, né? Biscoitos, macarrão. Hoje, em grandes centros, existem padarias já especializadas em só sem glúten, sem lactose. Então, podia ser uma realidade daqui também. Mas isso vai aumentando, né, Fran? Está em grande crescimento, que não para de subir os números de pessoas aparecendo com essas alergias. Tanto que o glúten virou esse problema que é hoje, porque o que aconteceu? Começou a consumir demais, né? Então é o pão francês de manhã, aí no meio dos lanches os biscoitos, no almoço pizza, na janta pizza, um X, alguma coisa, o almoço macarrão, então, que era uma vez, virou para 4, 5 vezes. Sempre o problema, gente, é o consumo muito alto. Se você variar o teu cardápio, deixar o menos monótono possível, é a melhor coisa que a gente faz na nossa alimentação. Você evita que teu organismo fique sensível, né, a certos alimentos. Gente, muito legal esse nosso bate-papo, gostei bastante, Pri, a gente sempre vai falar que eu adoro, né? Sim, a gente sempre vai estar falando aí de dieta, como você melhorar a tua saúde, porque não é só uma questão de emagrecer, é uma questão de melhora de saúde, como a Pri falou, se tem uma dor de cabeça, tá repetindo sempre, tá com infecção, tá com algum problema em algum órgão que tá repetindo, corta, né? E uma coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa melhorar para depois emagrecer, né? A partir do momento que você vai tendo um controle, que nem eu falei, da ansiedade, aquela compulsão por doce, melhora que a indisposição, que tanta gente reclama, né? Aí você consegue ter um ânimo diferente para ir para o emagrecimento. E aí começa uma série de fatores bons que vai te animando, né? Te animando, bem isso, que é a melhor coisa. Pri, quero agradecer a sua participação. Muito obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar aqui. Imagina, a gente agradece, vamos trazer antes de nascer a Bela, né? A Bela. Linda, a Bela. Mais 3 meses ela mais tá 3 meses ela já tá aí. Exatamente. Nossa, que felicidade, parabéns. Obrigada, Fran. Obrigada mais uma vez. E agora a gente quer falar dessas flores maravilhosas. Perfumaram o nosso estúdio, né, Pri? Lindas, maravilhosas. Lindas aí da Imaginari Eventos, então, do Gabriel. Ele trouxe hoje para animar e perfumar os nossos estúdios. O Gabriel que está sempre procurando inovar, a gente trazendo muita coisa em decoração, em festa, coisas de bom gosto para o seu aniversário de 1 ano aí, para sua festa, para o seu chá. Já fez chá, Pri? Ainda não. Ainda vou deixar não. Mais ali, novembro. Mas finalmente, também se você quer fazer um arranjo bonito pro seu chá. E as peças maravilhosas, né, Pri? A gente tava comentando esse pensei vaso. Um chá de bebê de menina. Que lindo, nossa. Lindo. Amei. E uma opção também pra Pri, já direto da Imaginari Eventos. Vou deixar aí o telefone, então, do Gabriel, 3623-1523, 9902-7678. Então, projetos exclusivos aí, aliado a muita criatividade e sofisticação. Eu tô falando de Imaginari Eventos. Obrigada e um grande beijo aí pro Gabriel. Bom, no próximo bloco, gente, a gente vai falar de moda direto da Plug. Não sai daí que eu volto já já.